Olá, meus caros amigos haters! Bom, muitas pessoas ficaram curiosas a respeito daquela foto que foi postada sobre as moedas de 5 centavos, a prateada e a dourada. Bom, hoje nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Algumas pessoas disseram no comentário, tentando adivinhar o que foi feito no processo. Algumas falaram que eu usei ácido, algumas falaram que é uma liga metálica que foi formada de bronze. Bom, o que aconteceu na verdade? Tá pronto, Al? Uhum. Primeiro, eu não usei círculos de transmutação, muito menos a pedra filosofal. O que aconteceu, gente, foi uma deposição metálica de zinco na moeda. Zinco proveniente de um sal, o sulfato de zinco, e de zinco metálico também. Então eu vou mostrar para vocês agora como vocês podem fazer isso também na casa de vocês. Todos os reagentes que são utilizados para poder fazer essa experiência podem ser encontrados facilmente na internet. Então qualquer um pode fazer em casa, é muito simples. E além disso eu vou ensinar vocês a fazerem isso de duas maneiras diferentes. Uma térmica e a outra por eletrodeposição com auxílio de corrente elétrica. Vamos lá? Bom, gente, nós vamos fazer esse experimento então de duas maneiras diferentes. A primeira aqui que nós vamos precisar desse sal aqui que se chama sulfato de zinco, o sulfato de zinco que contém o zinco iônico, que vai ser depositado na moeda. Nós vamos precisar também dessa substância muito famosa no nosso planeta que se chama água. A água de preferência destilada. Quem não tem água destilada pode ser água da torneira mesmo. E, por último, nós temos o zinco metálico. Esse zinco é o elemento mesmo, o zinco metálico, só que ele está em pó. Na falta de um bico de Bunsen, nós vamos utilizar o fogão da nossa cozinha, certo? Com isso, em um becker já previamente com a água destilada, nós vamos aquecer o sulfato de zinco. Vocês podem deixar esse sal aqui ser dissolvido totalmente, vindo aqui e mexendo de vez em quando. Certinho, Louro José? Maneiro aí! O que nós podemos fazer enquanto isso? Nós vamos utilizar moedas de 5 centavos. Por que a moeda de 5 centavos é tão importante nesse processo? Porque ela é feita de cobre. Não totalmente, ela tem uma parte externa de cobre e na verdade o interior dela é feita de aço. Bom, o que é importante agora nessa etapa? O cobre ele tem uma pequena película ainda em cima dele de óxido de cobre, proveniente da ação do oxigênio da atmosfera. Então nós precisamos tirar essa película de óxido de cobre para a reação acontecer de uma maneira mais efetiva. Tem gente que gosta de limpar com limão, tem gente que gosta de limpar com vinagre, que são ambos ácidos que atacam o óxido, mas eu prefiro o bom e velho bombril, a palha de aço, certo? Então, o que vocês podem fazer? Simplesmente lixar, lixa ela em cima e lixa ela embaixo, até as moedas ficarem desse jeito aqui, olha. Vocês estão vendo como é que o cobre fica totalmente exposto? Olha a diferença das que estão em volta, as duas das laterais. Elas estão com o óxido de cobre ainda em volta, proveniente do oxigênio do ar atmosférico e também de vários compostos que se encontram nas nossas mãozinhas. Uma vez que a água já está fervendo e o sulfato de zinco já está dissolvido, nós vamos colocar então o zinco metálico nessa solução. E agora, uma vez que a solução já está fervendo de novo com o zinco metálico lá no fundo, nós vamos colocar as moedas de 5 centavos que já estão lixadas. Observem só agora a reação acontecendo. Com o auxílio do calor proveniente das chamas do Senhor da Luz, o que vai acontecer? O zinco que está na solução e o zinco que está passando para a solução proveniente do zinco metálico vão ser depositados ali na superfície das moedas de 5 centavos. Vamos observar a reação acontecendo.
Com isso, nós conseguimos já o aspecto prateado da moeda, proveniente da camada de zinco que foi depositada. Mas e o dourado, como é que nós vamos fazer para ele aparecer, hein? Bom, a única coisa que nós vamos precisar nessa etapa é do fogo. Com isso, nós temos então as três colorações da moeda de 5 centavos. A cobre, a prateada e a dourada. Bom, a prateada eu já falei para vocês que é por causa da camada de zinco que foi depositada na moeda. Mas e a dourada? O que aconteceu? O zinco foi depositado na moeda de cobre, não foi? E quando eu levo essa moeda até o fogo, acontece a fusão do zinco e o cobre se mistura com esse metal também e forma uma liga metálica. O que é uma liga metálica? É quando o metal se liga com alguma coisa. Liga metálica. E essa liga metálica em específico se chama latão. O latão é a mistura de dois metais, o cobre e o zinco. Normalmente o zinco costuma estar numa porcentagem de 2, 3 até 45%. Como na nossa moeda tem menos de 35% de zinco, porque foi só uma camadinha superficial que revestiu o cobre, essa liga se chama alfa-latão. Inclusive tem várias alianças por aí, em sites famosos de compras na internet, os quais os vendedores fingem ser de ouro, só que na verdade é latão, é muito parecido, então tomem cuidado, hein, gente. Como eu falei no comecinho do vídeo, existe outra maneira de fazermos também esse experimento. O que nós vamos precisar? Cola quente, uma solução de sulfato de zinco, um grafite para servir de eletrodo, 2 fiozinhos de cobre para fazer as conexões necessárias, a famosa moeda de 5 centavos de cobre e uma bateria de 9 volts. Se no primeiro método o zinco foi depositado na moeda com o auxílio do calor proveniente do fogo, nesse segundo método o zinco vai ser depositado na moeda com o auxílio da bateria de 9 volts. Então como nós vamos fazer isso? Primeiro nós vamos ligar um fio conector na moeda e no polo negativo, pois o polo negativo vai deixar essa moeda de cobre também negativa e com isso o zinco que está na solução positivo irá sentir atração pela moeda. Os opostos se atraem, não é verdade? Então o zinco se deposita na moeda. E para fechar o circuito elétrico, nós vamos precisar ligar esse outro fio conector no polo positivo. E esse polo positivo será então conectado ao grafite, que é um eletrodo inerte. Com isso, os dois eletrodos vão para a solução de sulfato de zinco. E agora que a mágica acontece, ou melhor, agora que a química acontece. Prestem atenção nisso. Eu vou fechar o circuito dentro da solução. E com isso, o zinco se deposita na moeda. Muito obrigado e até a próxima!